artigo da Constituição Federal de 1988, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Só que essa parte, ela não é o artigo inteiro. Ela fala que é direito de todos, dever do Estado, mas se a gente, enquanto sociedade civil, se envolver para as mudanças acontecerem. O próprio artigo fala da questão da necessidade da gente atuar com o quê? Não só com o tratamento da doença em si, mas trabalhar a prevenção e trabalhar toda a parte de promoção de saúde. E quando a gente fala de promoção, prevenção e tratamento, a gente automaticamente leva isso para o município. E a gente precisa conhecer a população do município. Pode passar, por favor. Conhecer a população do município para a gente avançar. Pode passar. E é interessante esse artigo porque a gente acostumou a trabalhar, né, e falar dele como se ele desse direito total para a gente. Então, as pessoas olham e falam, por que você está aqui? Não, porque eu tenho direito. Por que você está pegando remédio na farmácia e está pegando remédio na farmácia popular lá na drogaria? Porque eu tenho direito. Eu trabalhei dentro de... né, quando eu trabalhei na atenção primária, eu ia dentro da casa do paciente. E quantas vezes que eu saía da casa do paciente com quilos de medicamento? Né, vencidos e outras questões. E isso é o quê? Porque a gente acredita que a gente tem direito. Mas e o nosso dever enquanto cidadão? Como que a gente avança querendo direito se a gente não entende o funcionamento, que é o nosso dever? Todo mundo tinha que entender como o SUS funciona. Todo mundo. Eu, inclusive, sou a favor de ensinar o SUS na escola. As pessoas tinham que ensinar o SUS desde o pré-primário, tinha que ser matéria obrigatória, para as pessoas entenderem como funciona. Porque quando a gente quer só o direito, a gente vai chegar num ponto que as pessoas vão começar a fechar a porta para a gente. Porque toda vez que eu trabalho o direito, as pessoas entendem o quê? Que não existe limite para o direito. Porque todo mundo quer tudo para todo mundo. E quando a gente pensa no dever, a gente sabe que é impossível a gente ter tudo para todo mundo. E se pensar no SUS, é mais, além de impossível, não faz sentido. Eu, Santuza, eu sou SUS dependente, eu não tenho plano de saúde, por opção, porque eu acredito no SUS. E o SUS, até hoje, todos os lugares que eu precisei do sistema me atenderam. Me atenderam bem. E me atenderam bem por quê? Porque eu conheço as regras do SUS. Ninguém nunca me falou um não. Mas por quê? Porque eu também nunca fui lá pedir um direito que eu já sabia que não era meu. Eu sempre soube, porque eu estudava. Oi, toda vez que eu estou ali, né, que eu bato na porta do SUS, as pessoas que estão ali dentro, elas me atendem. Então, eu sou SUS dependente porque eu acredito que eu não tenho que pagar por algo que eu já pago, a pagar a mais por algo que eu já pago em impostos. Então, é por esse SUS que eu trabalho todo dia. Né, o SUS que faz o melhor possível para o paciente na ponta. Um SUS que é extremamente profissional. Um SUS onde as pessoas que estão lá dentro, os profissionais, eles não olham para ninguém e fazem juízo de valor daquelas pessoas. Elas entendem o que elas precisam e entregam. Então, é por esse SUS, é esse SUS que a Constituição Federal falou. É esse SUS. E a gente tem que trabalhar por ele. A gente tem que buscar estrutura, a gente tem que buscar investimento, a gente tem que buscar cada vez mais profissionais técnicos na gestão. E eu não estou falando, né, que todos os profissionais, por exemplo, secretário de saúde. Aqui tem algum secretário de saúde? Tem, esse que estava aí. Não, estava aqui de manhã. Mas, por exemplo, secretário de saúde. Secretário de saúde tem que conhecer do SUS. Ele tem que conhecer. Se tem um profissional que trabalha dentro do sistema, que tem que saber do A ao Z do SUS, é o secretário.
Por quê? Porque é ele que vai lá na reunião da CIR, lá em Barbacena, que aqui pertence a Barbacena, não é? Vai lá em Barbacena todo mês, depois vai em Belo Horizonte na reunião da CIB, da Intergestoras Bipartite. Então, é esse secretário de saúde que vai realmente lutar para a melhoria de saúde do seu município. E se esse profissional ele não tem esse conhecimento técnico, acaba que a assistência também fica comprometida. Então, a gente precisa começar a olhar para o SUS com um olhar profissional. A gente precisa olhar para o direito à saúde com esse olhar também de o que eu posso fazer para garantir o direito. Eu, enquanto profissional de saúde, eu estou dando o máximo que eu posso para atender esse paciente? Eu, enquanto paciente, eu estou eu estou fazendo a minha parte para mudar o sistema? Todo mês, né, assim como tem as reuniões da CIB, da CIR, onde os secretários de saúde se reúnem, né, na região para discutir os problemas e as soluções, a gente tem dentro do município também o Conselho de Saúde. Vocês conhecem o Conselho de Saúde do município? Não. É obrigatório que 51% das pessoas que compõem esse conselho sejam pacientes. E esse conselho, ele é extremamente importante, porque é ele que valida o dinheiro da Secretaria Municipal de Saúde. É ele que garante o recurso das ações que vão ser disponibilizadas para o paciente naquele município. Vai ter dinheiro para doença rara? Quem decide? O Conselho de Saúde. E esse conselho, ele acontece todos os meses. Então, é importante que o paciente vá até a unidade básica de saúde e pergunte quando vai ser essa reunião de conselho. Porque essa reunião de conselho, gente, ela libera uma ata. E é esse documento que vai direcionar todas as ações da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura. Por que a gente, às vezes, não avança? Porque a gente não tem nesse documento as prioridades dos pacientes daquela região. Então, a gente tem que começar a atuar. Esse ano, agora, até abril, é obrigatório que o município faça a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do SUS. É obrigatório ter essa conferência. Vocês também têm que participar para entender ali o que esse profissional de saúde está demandando. O profissional tem que ir para colocar ali as suas necessidades e o paciente tem que ir para entender o que vai ser feito em relação ao serviço que vai ser prestado para ele. Então, participar é o único caminho para a gente mudar o SUS. Eu não posso esperar que alguém faça pelo SUS por mim. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Quando o SUS começou, lá em 88, na Constituição, o artigo 196, ele só existiu porque dia e noite, em 3 turnos, pessoas do Brasil inteiro ficaram lá em Brasília, acompanhando se ia ser mesmo escrito na Constituição o direito à saúde. As pessoas ficaram lá, elas participaram, elas praticamente escreveram o que a gente tem direito hoje. E aí, depois da Constituição, o que a gente fez? A gente deixou para alguém fazer para a gente. Eu fui gestora do SUS muitos anos. Eu lembro das pessoas chegando, marcando reunião comigo e falando assim: Santuza, mas você podia fazer isso para mim? E eu falava assim: não, o que eu posso fazer por você é te explicar como que funciona. Você quer um medicamento? Como que você vai conseguir o medicamento? Como que um medicamento chega no SUS? Eu te explico como que acontece isso. E aí, para essa pessoa passar a participar ativamente dessa mudança. Porque se a gente começa a querer fazer o jeitinho brasileiro, que é o dar um jeito, eu vou conversar com a enfermeira, porque a enfermeira vai fazer um encaixe para mim. Mas aí eu não vou no dia que marcou, ela resolve para mim depois. Se a gente continuar fazendo esse tipo de coisa, a gente não melhora o sistema. A gente resolve um problema pontual, mas as pessoas vão continuar a ter dificuldade. As pessoas que vêm... Não é o...
Não é o fato de conhecer pessoas que pode, né, aparecer para a gente que a gente tem direito diferente dos outros. Então a gente tem que começar a participar. Então, se eu quero um medicamento, aonde que eu vou? Eu tenho direito ao medicamento no SUS. Aonde eu tenho que ir? Na farmácia do município. O farmacêutico que está lá na farmácia do município, ele tem a obrigação técnica profissional de orientar o paciente. Se ele não sabe, ok, ele vai buscar o conhecimento e voltar e passar para o paciente. Ele vai informar como que funciona. Ele vai mostrar quais os caminhos para conseguir o medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica, que é o medicamento das doenças raras. O fluxo, quais documentos que tem que preencher, quando que esse medicamento vai chegar, o prazo que ele vai chegar até o município. Então, conhecer esses detalhes em relação ao tratamento do paciente vem da onde? Lá na farmácia do município. Mas eu preciso fazer um agendamento com um especialista para preencher o laudo de medicamento especializado, que é o LME. Aonde eu vou? Eu vou na enfermagem. A enfermagem, para ela fazer o quê? Junto com a equipe, agendar com o especialista para preencher a documentação. E a gente não pode esperar vencer o documento para depois ficar sem o medicamento, para depois ir na atenção básica, no posto de saúde para conseguir. E isso é a nossa parte, a parte do dever. As pessoas que estão ali, os profissionais que estão ali, eles estão para fazer a gestão do SUS. Mas cada um tem que se responsabilizar pela sua parte. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai sempre esperar que alguma coisa milagrosa aconteça, e nesse meio tempo a gente agrava, a gente fica sem medicamento, a gente interna, e a gente vai ter muito mais problema. Então, entender o que é direito e entender e fazer o que é o dever é que vai fazer o SUS diferente. E cobrar, gente. Cobrar é extremamente importante. A gente tem que cobrar no Conselho de Saúde. A gente tem que participar do Conselho de Saúde. A gente tem que participar das conferências de saúde. A gente tem que participar das contribuições, das audiências públicas. A gente tem que ir, conversar com o vereador, fazer uma audiência pública, se tiver com algum problema em algum posto de saúde ou relacionado a alguma questão de saúde no município. Porque se a gente não envolver todo mundo que está diretamente ligado à nossa assistência, a gente não vai conseguir mudar o SUS. Hoje, eu tenho uma pessoa lá que eu conheço e que vai me ajudar. Amanhã pode ser outra pessoa. Mas se eu conheço o fluxo, é como eu disse, eu já passei, tem 24 anos, 30 anos, do SUS. Eu nunca tive um não. E quantas pessoas já passaram pelo lugar onde eu busco assistência? Várias. E por que eles não falaram não? Porque o fluxo é o mesmo. Só as pessoas que mudam. Então, a importância do SUS é conhecer o fluxo. Se eu conheço o fluxo, eu pressiono. Agora, no almoço, a gente estava conversando sobre tratamento oncológico. Existe uma lei hoje que fala que a pessoa diagnosticada com câncer, ela tem que, em 60 dias, receber o tratamento inicial. 60 dias. O que a gente está tentando fazer em Brasília? Uma mesma lei, a 6110, para fazer o quê? Para fazer a mesma coisa para doença rara. Só que como que a gente vai conseguir fazer isso? Se todo mundo pressionar os seus deputados e seus senadores para votar a favor dessa lei. Porque se não pressionar, a oncologia só aconteceu porque houve pressão da população com os parlamentares. Então, se a gente não pressionar esses parlamentares para fazer a mesma coisa com doença rara, a gente não vai conseguir. Porque hoje não existe prazo para o paciente raro começar o tratamento. A gente viu isso aqui. 1 ano e 6 meses, 16 anos. Eu já escutei casos de 35 anos sem um diagnóstico. 33 anos. Pois é. Então, assim, está acontecendo e a gente tem que mudar isso. A gente já sabe o problema. E o mais importante, a gente já sabe
como buscar a mudança. A mudança somos nós. O SUS ele foi feito para resolver o nosso problema. Ah, mas tem um paciente só no meu município. Tem que resolver. Município não pode falar não para paciente. Isso está na Constituição, está na Lei 8080. Está em todas as leis da saúde. Município é a porta de entrada preferencial do SUS. Se não tem no SUS, não tem uma vaga, o município vai ter que buscar dentro da região alguém que tenha. A gente tem que começar a buscar por isso. Ah, mas o município do lado também não tem. Então vai lá na CIB, reunião da Comissão Intergestores Bipartite, e começa a mostrar que a região de Lafayette precisa de mais vagas. Não dá mais para a gente chegar e aceitar um não. Ah, não, porque não tem no SUS. Tem. O que está faltando? Qual que é o problema que está faltando ser resolvido para o paciente ter acesso? É essa pergunta que a gente tem que fazer. O que falta? Nós agirmos. Nós agirmos. Paciente agir. Profissional de saúde agir. Também tem que, e os pacientes têm que ajudar o profissional de saúde. Porque eu tenho recebido pelo Instagram relatos de coisas absurdas que estão acontecendo no Brasil afora em relação aos profissionais de saúde. Então a gente tem que também buscar melhorias estruturais para esses profissionais atuarem. Eu estava escutando aqui hoje de manhã falar da capacitação do profissional de saúde. Já dei muita capacitação do profissional de saúde em Minas e em outros estados. E quando que a gente via uma sala cheia? Quando tinha convocação da Secretaria Municipal de Saúde. Seja lá, né, cada município tem suas regras, seja de hora extra, seja de pagar hora extra, né, não sei, cada um funciona de uma forma, mas a gente tinha o quê? Convocação. Se a gestão municipal não olha para esses profissionais e não entende que quanto mais eles souberem, melhor vai ser a assistência do paciente, a gente também não avança. E aí vem o que eu falei lá atrás. Por que um posto de saúde é diferente do outro? Por que um município é diferente do outro? Por que tem muita gente que muda, cria um endereço falso para ser atendido num lugar, sendo que ele mora em outro? O que faz aquele serviço ser melhor do que o outro? São essas perguntas que a gente tem que fazer. E a gente, enquanto profissional de saúde, aí para os profissionais de saúde, a gente tem que ser o melhor profissional de saúde que for possível ser. Porque senão também a gente vai continuar nesse sempre foi assim, e as doenças, elas estão avançando, os tratamentos estão avançando. Tem medicamento que pode ser aplicado em posto de saúde e a gente tem relatos de pacientes tendo que andar 300 quilômetros para ir no centro de referência para aplicar um medicamento. Perde um dia de serviço. Tem paciente que está perdendo o emprego porque ele tem que sair do serviço 4 vezes no mês, um dia todo, para sair da cidade para aplicar medicamento. Isso é problema que a gente tem que resolver. E aonde a gente resolve isso? No município. Aonde a gente resolve isso? Chegando até o gestor e falando para ele das nossas dificuldades. Vai ser fácil? Vai ser simples? Não. Não vai. Se fosse, a gente não estava aqui. Mas a gente só vai conseguir mudar se nós nos unirmos. E nos unirmos no conhecimento. Não esperar que alguém faça por nós. A gente buscar essas informações. Cada um dentro do que pode. Eu posso ir no Conselho de Saúde? Eu vou no Conselho de Saúde todo mês. Eu posso ir para Belo Horizonte para participar da reunião mensal do Conselho Estadual? Eu vou. Não posso? Tudo bem. Mas a gente tem que começar a fazer parte do SUS. A gente está falando do maior sistema de saúde público do mundo. Ninguém no mundo tem nada perto do que a gente tem. As pessoas olham para o SUS, a gente vê aí agora vários vídeos de estrangeiros no Brasil, e eles falando assim, mas como eu não tenho que pagar nada?
Um dentista no SUS, é lógico que a gente paga imposto, né? Não estou falando que é grátis, totalmente grátis. Mas a gente vai no posto de saúde, agendado ou por demanda, no pronto-socorro, a gente vai ser atendido. A gente não tem que pagar nada no balcão. Fora daqui, não. Fora daqui, dentista. Dentista, uma consulta com o dentista, as pessoas preferem não ir perder, né, ali a saúde bucal do que ter que pagar, ou às vezes não tem condição de pagar por uma assistência que aqui no Brasil é de graça. A gente não tem que pagar por isso. Então a gente tem que ter orgulho do SUS, porque tudo isso que a gente conseguiu até aqui foi por causa de muitos de vocês que não desistem, que olham para o sistema e veem, como eu, o copo cheio. A gente precisa melhorar? Precisa. A gente vai ter tudo para todo mundo? Não. E a gente tem que entender isso. Direito à saúde não é tudo para todo mundo. Direito à saúde é tudo para todo mundo que precisa. Eu preciso do SUS 2 vezes no ano. Uma quando eu marco cardiologista e uma quando eu marco ginecologista. 2 vezes por ano. E eu tenho que brigar para ter esses 2. Agora, eu vou brigar com uma pessoa que precisa de um medicamento, eu estou competindo com uma pessoa que precisa de medicamento de doença rara? Não estou. E aí eu tenho direito de ter o tratamento do paciente de doença rara só porque todo mundo tem que ter a mesma coisa no SUS? Não. Quem tem doença rara vai ter tratamento para doença rara. Quem tem problema cardiológico vai ter acesso ao cardiologista. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Quem vai lá no posto pegar dipirona, vai pegar dipirona. Quem vai tomar Elevites, que ontem, né, pela judicialização foi aplicado no SUS, que são 15 milhões de reais, vai ter acesso aos 15 milhões de reais. E tudo bem. Porque o SUS é para todo mundo que precisa. O SUS não olha a conta bancária de paciente. O cara pode ser o mais rico da cidade, se ele for no posto de saúde, ele tem que ser atendido da mesma maneira. Isso está na Constituição. Isso não é um julgamento. E não é porque ele está sendo atendido que vai deixar o outro de ser atendido ou ser atendido melhor. Ele tem que ter a mesma assistência. A gente tem que parar de falar que o SUS é coitado. O SUS não é coitado. O SUS tem recurso. A gente está falando esse ano de 241 bilhões de reais. O que a gente tem que perguntar é aonde esse recurso está sendo utilizado. E quem que fiscaliza? Para encerrar aqui, Conselho Municipal de Saúde. A gente não pode apontar corrupção se a gente não participa dos momentos de fiscalização. Ah, mas não pode. Vamos no Conselho de Saúde. E esse, né, é meu... Para finalizar aqui, realmente, que eu tenho que voltar hoje ainda, porque eu tenho aula à noite do SUS. Eu tenho uma aula hoje à noite do mestrado. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês como exercício? Participem no mês de fevereiro ou março do Conselho Municipal de Saúde, da reunião do Conselho Municipal de Saúde. E me contem nas redes, né? O pessoal que também tem meu contato, se vocês quiserem, podem ter contato comigo. Porque eu quero saber, o que vocês acharam? Quais são os problemas também do Conselho Municipal de Saúde? Como que vocês vão agir para isso? Porque não adianta, gente. A gente, para mudar o SUS, a gente tem que mudar primeiro. E a gente muda por onde? Informação. Conhecendo o funcionamento. Porque quando a gente conhece o funcionamento, ninguém fala não para a gente no SUS. E eu vou deixar aqui 2 livros para vocês, para a Betânia e para a Déia, elas vão sortear aqui entre vocês. Eu quero. Gente, obrigada, viu? Eu posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? O Exoma consegue pelo SUS? Esses livros depois você deixar. Não, aí de cabeça eu tenho que olhar lá o número do procedimento. Aí tem que ver se ele, com certeza deve ter. Aí tem que ver se ele é o modelo de financiamento. Se é um financiamento que a prefeitura pode disponibilizar,
né, pelo modelo da prefeitura, ambulatorial, ou se é algo de hospitalar. Aí tem que avaliar. Se você puder me mandar lá pelo Instagram, aí eu olho para você. É Santuza Santana. Uma perguntinha rápida. Mais cedo eu falei, né? Eu tenho fisioterapia e recentemente a gente está há 4 meses sem receber a fórmula. Já fiz entrevista na Globo com os pacientes de BH. A gente já entrou em contato com a Secretaria de BH. Já entramos em da contato Secretaria de com Estado. a Saúde, também o Centro de Distribuição de BH para as regionais. E eu descobri pela Danone, que é quem está produzindo a fórmula, que foram mandadas dia 22 de janeiro 5.000 latas e até hoje não foram distribuídas. Com quem eu consigo falar para ver essa situação? Você sabe informar? Não, você me manda também no Instagram que eu te passo os telefones. Mas eu acho que todos esses caminhos que você fez, eles são de direito, né? De assim, vocês têm que fazer isso mesmo. E aí tem que olhar dentro da secretaria, dentro da assistência farmacêutica da secretaria, o porquê. E mais do que isso, olhar aqui na região regional de Barbacena, se a programação está sendo enviada todos os meses para BH. Tem que olhar esses detalhes, assim. Aí você me manda que eu te passo uma lista do que pode ser. São várias coisas que pode ser. Entendeu? Me manda que eu te passo. Aqui. O livro chama SUS Revelado. Esse é um livro social. Ele foi feito para financiar o Instituto. A gente consegue comprar? Sim, lá no Instagram também tem o link lá. Aí vocês ajudam o Instituto, né? As ações que a gente faz em Brasília e para a gente participar, né, desses eventos. Então eu queria muito agradecer vocês e pedir desculpa por ter que sair correndo, porque eu tenho um voo lá em Belo Horizonte daqui a pouco. Eu também. É o tempo de eu chegar lá. Mas eu quero realmente me colocar à disposição e reforçar, né? Se a gente quer um SUS melhor, a gente vai ter que fazer a nossa parte. Não adianta a gente esperar. A gente vai ter que buscar e bater em todas as portas. Porque essas portas, elas não podem estar fechadas. Se elas estão fechadas hoje, a gente tem que trabalhar para amanhã elas passarem a ficar abertas. Ninguém é dono do SUS além de nós, o povo brasileiro. Então ninguém pode falar não para a gente. Ou então muda a Constituição e muda a lei do SUS. Porque hoje a gente tem direito. É isso que está escrito e é por isso que a gente tem que lutar todo dia. Obrigada, gente. Santuza, muito obrigado pela excelente palestra aí. Desculpe aí pela mudança de programação.